Bom dia, meu nome é Anderson Ribeiro e sou estudante do curso técnico em Meio Ambiente pelo IFCE Campus Acaraú. E este vídeo seminário faz parte da disciplina de Química Ambiental, onde irei apresentar o seguinte artigo. Os princípios da química verde e suas aplicações na produção do biodiesel. Este artigo foi publicado em 2007 por Antônio Carlos Ferreira Batista. Irei começar falando um pouquinho sobre a introdução, onde o autor apresenta que entre as mais preocupantes fontes de poluição global estão os combustíveis fósseis, e estes são responsáveis em grande parte pelo efeito estufa, pela chuva ácida e pelo buraco na camada de ozônio, entre outros problemas ambientais. Devido a esta preocupação, juntamente com os altos preços do petróleo, há uma grande corrida rumo à produção de novos combustíveis e fontes alternativas de energia. Com isso, pesquisadores do mundo todo trazem uma série de inovações ambientais para garantir o desenvolvimento sustentável global. Dentro desta perspectiva, os químicos começaram a racionalizar seus processos, buscando associar aos velhos preceitos, que incluem custo, rentabilidade, tempo e segurança, há ponderações que garantam a futuras gerações o uso dos recursos naturais, o qual estão sendo disponibilizados para a nossa sociedade atual. Desta forma, desenvolveu-se a química verde, cujo princípio foi introduzido nos Estados Unidos. Com relação à metodologia deste trabalho, ele consiste basicamente em uma análise de pesquisa teórica realizada com a finalidade de enquadrar o processo ou potencial produtivo de biodiesel dentro dos pilares da química verde, demonstrando assim sua valiosa contribuição à matriz energética brasileira e o modo sustentável em que se baseia sua produção, agregando, além de tudo, uma forte ferramenta para a inclusão social, a geração de renda e acompanhado de um forte desenvolvimento regional. Agora, ele vai apresentar os resultados e discussão deste trabalho, onde o autor inicia apresentando uma definição do que seria essa química verde, onde basicamente ela pode ser definida como desenho, desenvolvimento e implementação de produtos químicos e processos para reduzir ou eliminar o uso ou geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente. Este conceito, que pode ser também atribuído à tecnologia limpa, já é relativamente comum em aplicações industriais, especialmente em países com química bastante desenvolvida, e que apresenta controle rigoroso na emissão de poluentes pelas indústrias e vem gradativamente sendo incorporado no meio acadêmico, tanto no ensino quanto na pesquisa. Os produtos ou processos da química verde podem ser divididos em três grandes categorias. Primeiro, que é o uso de fontes renováveis ou recicladas de matéria-prima. O segundo é o aumento da eficiência da energia ou a utilização de menos energia para produzir maior ou igual quantidade de produto. E o terceiro, que é evitar o uso de substâncias persistentes, bioacumulativas e tóxicas. Por essas preocupações, o biodiesel tem se mostrado uma excelente alternativa ao diesel mineral, sendo reduzidas as emissões de gases causadores do efeito estufa, é um produto renovável e um provável fator para a inclusão social brasileira. Este biodiesel é um combustível substituto do diesel de petróleo, que pode ser produzido a partir de matérias-primas agrícolas, como óleos vegetais, sendo eles novos ou usados,
ou graxa animais e até um álcool como metanol ou etanol. Vale destacar duas características importantes do biodiesel. Primeira, é que o biodiesel tem as mesmas propriedades que o combustível diesel empregado nos veículos e que pode ser misturado em qualquer proporção com o diesel obtido da refinação de petróleo, sendo que não é necessário efetuar nenhuma modificação dos motores para que possa utilizar este combustível. Vale destacar que, na Europa, importantes fabricantes de veículos efetuaram as provas com resultado satisfatório em veículos com uso desse combustível. E no Brasil, várias empresas aprovaram pedidos em testes automotivos em parceria com as mais respeitadas instituições de ensino do país. A segunda característica que vale destacar é que o biodiesel não é inflamável nem tóxico como o diesel de petróleo, e não é perigoso ao meio ambiente, pois é biodegradável. Uma curiosidade que é importante destacar é que o biodiesel foi inventado e patenteado para seu processo de produção por um cientista brasileiro, chamado Expedito Parente, em 1977. Agora, irei apresentar os 12 princípios da química verde, que devem ser implementados tanto na indústria quanto em instituições de ensino e pesquisa na área da química, e qual sua relação no processo de produção do biodiesel. O primeiro processo é a prevenção de resíduos, em que leva em conta que é mais barato evitar a formação de resíduos tóxicos do que tratá-los depois de que eles são produzidos. Nesse sentido, um dos grandes objetivos é transformar resíduos em matéria-prima útil para a sociedade, onde a produção de biodiesel atende a esse anseio social, pois além de reutilizar os resíduos, pode ter como reagente o óleo residual, ou seja, o óleo de fritura, que tem como destino o esgoto. O segundo princípio é o da economia atômica, ou eficiência atômica, em que leva em conta que as metodologias sintéticas devem ser desenvolvidas de modo a incorporar o maior número possível de átomos dos reagentes no processo final. E, nesse sentido, o biodiesel tem todos os átomos envolvidos na reação se transformando em algum produto. E aqueles que sobram, como excesso de álcool, é recuperado e pode ser utilizado numa próxima reação. O terceiro princípio é a síntese segura, onde deve-se recorrer ou desenvolver rotas sintéticas que utilizam e geram substâncias com pouca ou nenhuma toxicidade à saúde humana e ao meio ambiente. O Brasil é o maior produtor e consumidor de etanol do mundo. Portanto, no processo proposto para a produção do biodiesel, utiliza-se o etanol, não tóxico e renovável, ao invés de se utilizar o metanol, que é oriundo de fontes não renováveis e é tóxico. O quarto princípio é o do desenvolvimento de produtos seguros, onde deve-se buscar desenvolver produtos que, após realizarem sua função desejada, não causem danos ao meio ambiente, onde o biodiesel, além de emitir menos gases ao ambiente, tem a vantagem de que sua emissão é neutralizada no próximo ciclo de crescimento de plantas que servem de matéria-prima. O autor também apresenta esse seguinte gráfico, que é a comparação entre a redução de emissões de gases poluentes do biodiesel, tanto puro quanto misturado, que a gente pode perceber que nessa coluna de cor roxa, que se refere ao biodiesel 100% puro, apresenta uma alta quantidade na redução de emissão desses gases,
comparado quando ele está misturado com outras substâncias derivadas do petróleo. O quinto princípio se refere a solventes e auxiliares seguros, onde as substâncias auxiliares, como solventes, agentes de purificação e secantes, precisam ser evitada ao máximo, e quando não é possível evitar, ela deve ser inócua ou reutilizadas. Sendo assim, o biodiesel utiliza como reagente e também próprio solvente o álcool etílico, onde o que não é incorporado à molécula do biodiesel é recuperado e reutilizado no processo. O sexto princípio é a busca de eficiência energética, onde a utilização de energia pelos processos precisa ser reconhecida pelos seus impactos ambientais e econômicos e deve ser minimizada. Pode-se pensar o biodiesel etílico como sendo um fator econômico de energia elétrica. Por exemplo, na Europa, o processo para a produção de biodiesel demanda grande quantidade de energia para algumas de suas etapas. E na produção de biodiesel etílico, é feita a temperatura e pressão ambiente e a energia liberada na produção do álcool óxido pode ser utilizada em outras etapas. Pode-se ainda ser utilizado para transferência de energia micro-ondas e ultrassom. O sétimo período se refere às fontes renováveis de matéria-prima, onde o uso de biomassa como matéria-prima deve ser priorizado no desenvolvimento de novas tecnologias e processos. E o biodiesel brasileiro tem uma grande gama de matérias-primas que obedece a esse princípio, como a gente pode observar nessa imagem aqui ao lado. O oitavo princípio se refere a minimizar ou evitar a derivatização, ou seja, a formação de derivados, onde a derivatização desnecessária deve ser minimizada ou, se possível, evitada, porque estas etapas usam reagentes adicionais e podem gerar resíduos. E o processo de biodiesel não utiliza nenhum desses processos, já obedecendo a esse princípio abertamente. O nono processo se refere à catálise, onde o uso de catalisadores deve ser escolhido em substituição de reagentes estequiométricos. Agora, neste princípio, o autor não cita nenhuma etapa específica para o processo de produção de biodiesel. O décimo princípio se refere aos produtos degradáveis, onde estes produtos químicos precisam ser projetados para a biocompatibilidade, ou seja, após sua utilização, não devem permanecer no ambiente, degradando-se. E o biodiesel sofre degradação no ambiente por ação microbiológica e pode ser utilizado como agente para decontaminação de áreas afetadas por derivados de petróleo, bem como pode ser veículo de aplicação de produtos agrícolas diretamente na escolha das plantas. O 11º princípio se refere-se à análise em tempo real para a prevenção da poluição, onde deve haver um monitoramento e controle em tempo real dentro do processo que deverão ser viabilizados, e a possibilidade de formação de substâncias tóxicas deve ser detectada antes de sua geração. Porém, o autor não cita nenhum processo específico na etapa da produção do biodiesel que se encaixa nesse princípio. O último princípio da química verde se refere à química segura, à prevenção de acidentes, onde a escolha das substâncias, bem como sua utilização em processos químicos,
deverá procurar a minimização dos riscos de acidentes, como vazamentos, incêndios e explosões. Sendo assim, o processo produtivo do biodiesel etílico tem apenas a área de estocagem do álcool como fator problemático, pois o produto final formado não é inflamável, seu ponto de fogo é em torno de 180 graus Celsius, tornando o biodiesel seguro até em caso de derramamento. Com isso, chegamos à conclusão deste trabalho, onde, ao realizar esse paralelo entre os 12 princípios da química verde e a produção de biodiesel no Brasil, com preferência pela rota etílica, observamos a aplicabilidade de um processo sustentável e amigável ao meio ambiente. Desta maneira, o autor também destaca que, ao procurar tecnologias que empregam a química verde, deve-se estar atento aos 3 pontos principais. Primeiro, o uso de rotas sintéticas alternativas, tais como catálise e biocatálise, processos neutros, tais como fotoquímica e síntese biomimética, e matérias-primas alternativas, que sejam mais inócuas e renováveis, a biomassa, por exemplo. O segundo ponto, que é o uso de condições reacionais alternativas para a química verde, tais como o uso de solvente que tem impacto reduzido na saúde humana e no ambiente, e um aumento da seletividade e redução dos resíduos e emissões. E um terceiro ponto que ele destaca é o desenvolvimento de produtos químicos que sejam, por exemplo, menos tóxicos que alternativas atuais e mais seguros em relação à ocorrência de um possível acidente. O autor finaliza dizendo que cada vez mais conseguimos cumprir com alguns dos quesitos da química verde e estamos caminhando para uma utilização mais consciente dos nossos recursos naturais e para a manutenção da vida do planeta. É claro que não é a única estratégia para isso, mas é importante considerá-la. E o biodiesel etílico é uma dessas ferramentas. Aqui estou deixando as referências do artigo na qual apresentei, e com isso encerro a minha apresentação e gostaria de agradecer a atenção de todos.